E olha, gente, governadores estão cobrando o empenho do Legislativo nas negociações com o governo federal para solucionar o impasse que envolve a compensação dos estados por perdas de arrecadação com o imposto. Em conversa com os parlamentares, representantes de 5 estados e do Distrito Federal disseram que hoje o rombo chega a 45 bilhões de reais. A ideia é que a União se comprometa a ressarcir os estados no valor de 22 bilhões. No momento, o que resta é a gente esperar, né? Mas a expectativa dos governadores é uma resolução até o mês que vem. Essa história toda do ICMS, né, doutora, é uma coisa um pouco antiga, né, no Brasil. Eu acho que a gente já está discutindo isso pelo menos há algumas décadas aí, estadual, né? Não acho que isso seja uma pauta nova no Brasil, mas como a gente, infelizmente, é o país que pode se desenvolver, mas nunca se desenvolve, né? Basicamente é isso, a gente fica que não fez as reformas, isso, né? Exato. Que se recusa a ver em longo prazo. O seguinte, do ponto de vista fiscal, o que a gente vai fazer em relação a essa reforma tributária, essa pauta do ICMS? Como é que ela vai ser resolvida? O ICMS é uma fonte de arrecadação. Interesses, né, estaduais para serem... ICMS, aí ele vai poder dizer muito melhor do que eu, cada estado cobrando um ICMS, a incidência na cadeia, como funciona isso, é uma coisa muito complicada, né? Então, a reforma tributária aí... Aliás, não é só o ICMS, é um arcabouço tributário absurdo. Que é uma confusão. Só uma dúvida de leigo. Só antes do teu comentário, Elaine, já que você inseriu isso. Doutor, do ponto de vista prático, assim, de quem está nos ouvindo, o que seria mais importante de uma reforma tributária? Se pudesse pegar um ponto, falar assim, nós temos que fazer isso daqui, seria o quê? Rapidamente, assim. Eu acho que essa normatização deve ser igual para todos pelo mesmo produto, porque a guerra tributária, ela torna, né... Essa normatização que você fala seria o quê? Porque a mesma alíquota. Vocês usam palavras muito difíceis. Mesma alíquota para todos. Você estava ventilando o imposto de 45% em São Paulo e de 12% no estado que menos tributava, né? Isso gera insegurança jurídica para o empreendedor. Como que ele vai investir, como vai montar uma fábrica em um local em que o humor tributário muda a qualquer momento, em que a competitividade cai de um dia para o outro, de uma hora para outra. Precisa de previsão, né? Como que você vai investir? Até a gente, no orçamento doméstico da gente. Mas, Elaine, como é que resolve essa questão politicamente? Porque, assim, são 26 estados mais o Distrito Federal, cada um com a sua caixinha de interesses ali. E cada um com uma arrecadação de ICMS diferente. Como que resolve? E os 22 bi do governo, não é que toque, é parcelado ainda a proposta, é pagar parcelado. A gente tem que ver quase 50% da arrecadação dos estados, e aí o senhor me corrija se estiver errado, mas quase 50% vem do ICMS. Então, se você tem uma redução de arrecadação que não veio acompanhada de uma redução de despesa e que não veio, você vai acabar gerando um problema. Esse é o ponto. Trabalhar esse desmame para que os estados comecem efetivamente a ter vida própria. Né? Não dá para depender tanto do governo federal. Por isso que o Brasil não consegue realmente investir em si mesmo. Está toda hora apagando incêndio, toda hora corrigindo desfalques. Por quê? Porque todos mamam na mesma fonte. Todos dependem do governo federal. Mas não é super desigual isso entre os estados? Porque, por exemplo, o dinheiro que São Paulo arrecada é muito maior que alguns outros estados. E também gasta muito mais. E gasta muito mais. E todo esse dinheiro, ele chega até a União, e quem faz essa repartição é a própria União. Então, vocês dois, assim, né, do ponto de vista econômico, não acham que devem ter uma reforma para que esse dinheiro ele seja mais bem administrado, para que esse dinheiro retorne aos estados? Começa a ficar em cada estado. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente banca outros estados praticamente, São Paulo recebe só 9% de toda a sua arrecadação estadual de volta. Enquanto tem estados que praticamente não produzem nada, são absurdamente deficitários. Isso manter esses estados deficitários dependentes é ruim para eles também. Criar autonomia, criar meios
para que eles possam pagar as próprias contas, porque São Paulo gera tanto e não recebe nada de volta. É injusto para São Paulo. E os outros nunca vão sair das asas do governo. Esse debate é muito importante da desigualdade regional, mas ele tem duas pontas, porque tem o lado da desigualdade na arrecadação, e é fundamental a gente diminuir os intermediários, porque quanto mais gente no meio do caminho entre a arrecadação do imposto e a devolução do imposto em forma de serviço público, pior, né? Porque tem mais chance de desvio, mais chance de corrupção, mais chance de ineficiência. Então tem uma agenda fundamental de aproximar a prestação do serviço do lugar onde ele é cobrado. Isso é um ponto. Mas uma outra questão na desigualdade brasileira é que a forma de gastar os recursos também vai além do repasse do governo federal para o governo estadual. Em outras palavras, a gente precisa colocar nessa conta todos os benefícios tributários. E aí, por exemplo, tem uma questão da indústria paulista que recebe subsídios há muito tempo, tem toda uma questão dos funcionários públicos que tem uma distribuição desigual. Então, por exemplo, Brasília recebe muito mais em termos de funcionalismo público do que no repasse que é feito para o governo do Distrito Federal, né? Então, eu acho que é importante atentar para isso, que tem uma desigualdade na distribuição. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro é um lugar que, historicamente, também tem muito funcionário público por conta de ter sido capital do Brasil antes. Então, tem muitos órgãos públicos que funcionam lá. Então, a destinação final do imposto acaba tendo essa distorção também, ou seja, é preciso botar na conta tudo isso. Em outras palavras, não é tão simples assim dizer que, por exemplo, São Paulo sustenta o Brasil todo. Tem alguns estados que acabam não recebendo tanto benefício em outras formas por meio do estado também. Você gosta de puxar para tua terra, né, maninho? É verdade. Pois é. De produção, esse é o problema. Gosta. O problema é que eu vejo, mano, é que a gente vive uma federação de mentira. A gente é uma república federativa que não dá autonomia aos seus estados. E muitos estados não têm um desenvolvimento econômico tão avançado quanto São Paulo. E não vão conseguir se desenvolver Então ficam lá atrás mesmo, né? Você vê um estado riquíssimo como o Amazonas, que tem um IDH baixíssimo, e as pessoas, enfim, não entram lá, a gente não desenvolve esse estado economicamente porque a gente quer agradar a Greta que está lá na Europa, entendeu? Exatamente. Aí fica difícil. Você já meteu a Greta, eu usei um exemplo. Mas eu usei um exemplo. Vai pedir dinheiro para o bairro. Mas eu usei um exemplo, como o Mano acabou de falar, não a gente desenvolve. tem uma cadeia administrativa gigantesca. Muita gente se alimenta da movimentação do mesmo dinheiro. O mesmo dinheiro que chega lá nos rincões do estado mais pobre do país, ele passou por 5, 6, 7 mãos, às vezes. Né? Então, isso impede o desenvolvimento desse ente federativo. Ele não tem autonomia, ele depende de tudo. Como é que o Acre vai sobreviver sozinho? Não é sobreviver sozinho, ele tem o pai. Ele tem a paternidade federativa, ele tem essa garantia dele. Mas, se o orçamento dele for sempre triangular, ele depende da União para isso. Depende da União para aquilo. Estamos vendo interferências do Supremo no TODES. Estamos vendo interferência do Supremo no ICMS, que agora permite que o Maranhão não deduza. Estamos vendo toda a interferência do Banco Central. Então, os trabalhos não são técnicos, eles têm sido interesseiros. Meu querido Alexandre Borges, você acha que estes paulistas que estão aqui no estúdio são bairristas, estão defendendo o seu interesse? Você como um bom carioca, é claro. Bom, em primeiro lugar, eu morei metade da minha vida em São Paulo, amo São Paulo, minha filha é de São Paulo, então eu tenho dupla cidadania, tá? Aquariano. Boa. No sofá hoje. O Ale é aquariano também? Eu também. Aquariana também. Aquariano. Rapaz, só a gente isso é uma revolução. O Jânio Quadros era aquariano. Por favor, Alexandre Borges, a palavra é sua. Mas eu gostaria de lembrar que na hora que a gente for fazer essa conta, por exemplo, o Rio de Janeiro produz algo como 80% do petróleo do Brasil e é tosqueado todo ano. O Rio de Janeiro
é um Emirado Árabe em termos de produção de petróleo, poderia ter uma quantidade de dinheiro dos royalties muito maior do que tem hoje, e ele também é vampirizado por causa disso. Então, assim, se a gente for discutir esse assunto, acho que é uma boa discussão, podemos discutir, mas vamos discutir todos os lados, de todos os estados, vamos fazer um equilíbrio onde você consiga ter, por um lado, em federação, imaginando um estado federativo, onde você tem produção, uma parte dessa produção em termos de impostos, é claro que fica, mas também dentro do pacto federativo você consegue ajudar alguns estados que momentaneamente ou historicamente tenham problemas de desenvolvimento, porque se você for olhar na história do país, nos últimos 100, 200, 300 anos, esses estados foram tosqueados e vampirizados por outros estados que hoje são ricos e aí acham que são ricos desde o Neolítico. E não são. De repente houve, por exemplo, a indústria automobilística foi toda colocada num estado, o que deu muito dinheiro especificamente para São Paulo. Então, assim, a gente tem, e eu amo São Paulo, eu acho que São Paulo tem todo o mérito de ter todo o dinheiro que tem, que tenha. Eu amo São Paulo. Mas se é para ter essa discussão, vamos ter uma discussão histórica, vamos entender como nós chegamos a esse ponto e o que pode se fazer para olhar daqui para frente, para que a gente chegue a uma situação de equilíbrio que não seja também prejudicial a quem historicamente não foi privilegiado e de uma hora para outra toma um tapinha nas costas e diz, agora se vira aí, negão. Também não é assim, né? Muito bem, pediu, Manu, por favor. Um ponto importante nesse debate todo é que a gente precisa fazer com que isso tudo fique mais acessível para quem importa, que é para o ouvinte que paga essa conta. Ou seja, a gente tem que conseguir simplificar o sistema tributário brasileiro, a cobrança de impostos, para que o pagador de imposto, que quer dizer todo mundo, entenda quanto está pagando e para onde está indo o dinheiro. Ou seja, que a gente tenha cidadania fiscal. E tem evidência científica de que quando o cidadão sabe o que é que está pagando, aumenta a cobrança, aumenta a eficiência, porque o cidadão vai lá, ele passa a ter consciência de que é ele que está pagando essa conta, sabe para onde está indo o dinheiro dele e quer ver o dinheiro bem gasto. Então, isso aumenta a cidadania, aumenta a participação e melhora a eficiência da máquina pública. O Brasil, infelizmente, acaba fazendo uma série de ilusionismo, cria um labirinto para tornar isso tudo muito difícil e fazer o cidadão não entender a conta que está pagando.